Vamos agora para o nosso último bloco e nós passaremos a analisar a liberdade sindical brasileira sob a sua dimensão individual, a dimensão individual da liberdade sindical. Nós analisaremos aqui, em primeiro lugar, a liberdade de associação e desassociação, a liberdade de filiação e não filiação, a liberdade de sindicalização e dessindicalização. E o nosso ordenamento jurídico, ele é consentâneo com essa previsão universal praticamente. Eu trago aqui no artigo 8º, parágrafo 3º do Protocolo de São Salvador, essa previsão. Em toda questão envolvendo liberdade sindical, vocês devem procurar mencionar artigo 5º, inciso 17 e artigo 8º caput da Constituição Federal. Nas questões sobre envolvendo liberdade de ingresso, de saída, além desses dois dispositivos, vocês devem citar também os incisos 20 do artigo 5º e o inciso 5 do artigo 8º. E essa questão ela é tão séria, a liberdade de se associar, que o Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso 4º, alíneas A, B e C da Lei número 10.779 de 2003, em que se determina o condicionamento do seguro-desemprego, do seguro-defeso, a filiação do pescador a uma colônia de pescadores. E o Supremo diz que isso viola os princípios constitucionais da liberdade de associação e liberdade sindical, ambos em sua dimensão negativa. A norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento do benefício do seguro-desemprego à filiação do interessado à colônia de pescadores da sua região. A ação foi julgada procedente, publicada em 2009. Vejam só, é muito sério esse valor. E nessa temática a gente estuda as seguintes questões: cláusulas de sindicalização forçada. O ministro Maurício Godinho Delgado, no seu curso de Direito do Trabalho, ele arrola aquelas expressões inglesas para se referir a atos antissindicais como Yellow Dog Contract, como colocação em lista negra, e ele arrola também aquilo que a gente chama de cláusulas de sindicalização forçada, como a pactuação do closed shop, determinando-se a empregador que somente contrate trabalhadores sindicalizados, ou union shop, pela qual o empregador se compromete a manter apenas empregados que, após prazo razoável de admissão, se filiam ao sindicato. A preferential shop, uma cláusula que impõe preferência a trabalhadores sindicalizados na contratação, e a respeito disso o TST possui uma orientação jurisprudencial expressa, né? Empregado sindicalizado, admissão preferencial, condição violadora do artigo 8º, inciso 5º da Constituição Federal. E a cláusula Maintenance of Membership, pela qual o empregado deve preservar a sua filiação sob pena de perda do emprego. Todas essas, portanto, cláusulas inconstitucionais por afronta aos artigos 5º, incisos 17 e 20, e artigo 8º caput e inciso 5º da Constituição Federal. A gente vai ter ainda a discussão, como eu disse, de outras práticas antissindicais, e prestem atenção ao conceito de company unions. A gente vai tratar de company unions quando tratarmos de financiamento sindical, e viola essa proibição a pactuação de contribuições para o sindicato patronal pagas por empregadores. A gente tem, portanto, essa proibição. Vamos agora vamos falar de uma outra liberdade. A gente voltará a falar. Na realidade, tudo isso é como se fosse
como se diz no direito internacional, no direitos humanos norte-americanos, é como se fosse um cluster right, liberdade de associação e não filiação. Essa é a principal liberdade individual do direito coletivo do trabalho, e dessa liberdade se depreende duas outras liberdades individuais. Uma a gente vai chamar de liberdade de escolha a qual sindicato se filiar. A outra a gente vai chamar de liberdade de custeio, liberdade de contribuir financeiramente para o sindicato. São decorrências dessa verdadeira cluster right, desse direito mãe, que é a liberdade de se filiar e não se filiar. Quanto à liberdade de escolha, a gente vai encontrar no nosso ordenamento jurídico, vejam que isso é norma positivada e internalizada, artigo 8º do PIDESC, que fala de liberdade de filiar-se ao sindicato de escolha. É contraditório que a principal fundamentação para não se ratificar a Convenção 87 seja a circunstância do seu artigo 4º, se não me engano, estabelecer uma liberdade em termos similares a esse aqui do artigo 8º do PIDESC, que no entanto foi ratificado. Mas enfim, a gente vai ter, no entanto, uma grave ameaça a essa liberdade de escolha, que é o nosso critério de enquadramento compulsório por categorias, previsto no artigo 8º, inciso 2º da Constituição Federal. De sorte que a gente não encontra condições de agregação além do conceito da similitude de condições de vida daqueles que exercem atividades em setores econômicos similares. Isso é muito fechado. Se um trabalhador da indústria química de repente se sente melhor representado por um sindicato dos metalúrgicos, ele não tem direito a esse deslocamento, né? E não é como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, ali nas prévias a uma negociação coletiva, o trabalhador tem a liberdade de escolher o sindicato que deseja que o represente. Em geral, a votação ocorre no âmbito da empresa e aqueles trabalhadores daquela empresa, por isso que se fala em um critério de agregação por empresa nos Estados Unidos, os trabalhadores daquela empresa aprovarão qual é o sindicato que os representará nas negociações coletivas. Aqui a gente não tem isso, a gente tem esse enquadramento compulsório por categoria, que a meu ver é o maior de todos os inibidores a se falar em liberdade sindical no Brasil. Apenas para rever, a gente tem aqui, geralmente a doutrina rola 4 critérios de agregação de trabalhadores em sindicato. E um quinto que seria o critério da irrestrita liberdade. É referido o critério de agregação por empresas, como é esse que ocorre nos Estados Unidos, essa sistemática dos trabalhadores de uma empresa elegerem qual é o sindicato que pretendem que defenda os seus interesses. A gente vai ter o critério de agregação por segmentos econômicos, como a gente vê na Alemanha. Isso decorre de uma liberdade, é uma unidade prática que ocorre na Alemanha, em que a gente tem poucos sindicatos, mas não por uma imposição estatal, mas porque os trabalhadores entenderam que assim eles ficam mais fortes. E ficam mesmo. Então a gente vai ter grandes sindicatos por segmentos da atividade econômica. Sindicato do comércio, dos comerciários, sindicatos do setor industrial, da indústria, sindicato do setor financeiro. São poucos sindicatos. Sindicato dos serviços, e esse é um critério de agregação por segmento econômico. A gente ainda vai ter o critério de agregação por profissão, que havia no Brasil no início do nosso sindicalismo e como a gente viu no nosso histórico, e que ainda tem resquícios quando a gente pensa no sindicato de categorias diferenciadas, né? Que é um sindicalismo chamado de horizontal, no sentido de que ele acaba pegando aquela profissão em variadas empresas. São profissões que ou possuem
estatuto próprio ou possuem uma situação de vida singular. Quer ver um exemplo? Peguem, por exemplo, vigilantes. As condições de vida de um vigilante de um banco são muito mais próximas das condições de vida de um vigilante de uma joalheria do que as condições de vida dos demais bancários. O professor Homero Batista Mateus da Silva apresenta esse interessante critério prático para se identificar uma categoria diferenciada, né? E existe então esse resquício do critério de agregação por profissão. E finalmente a gente tem o critério por categoria, que é um amálgama que fica entre o critério do segmento econômico e da profissão, e é uma situação um tanto quanto estranha, é o mais complexo desses critérios e que gera intermináveis debates quando ocorre desmembramentos. É como se o nosso legislador ficasse excessivamente em cima do muro. A gente tem uma tradição de complicar algumas coisas que eu não consigo entender, né? E vejam, a rigor, por exemplo, o sindicato dos portuários seria uma categoria portuária. E, no entanto, ali a gente tem um esfacelamento total. E os sindicatos brigam por isso, para a manutenção de nacos de poder. Ao invés de ter um sindicato dos trabalhadores portuários, a gente tem sindicato dos trabalhadores da estiva, dos trabalhadores da capatazia, dos trabalhadores de conferência, dos trabalhadores de bloco, dos trabalhadores de conserto de cargas, e muito embora a lei preveja a multifuncionalidade, a capacidade do trabalhador para variadas fainas. E, no entanto, atendendo a reclamos sindicais, essas categorias foram positivadas na atual lei portuária como categorias diferenciadas. E quando isso ocorre, eu não entendo onde o legislador quer chegar e onde o operador do direito deve socorrer para ter uma noção do que é categoria. É uma noção muito instável. Então a gente não tem liberdade sindical quanto à escolha de sindicatos. E agora a gente vai ver a liberdade de custeio, a liberdade de contribuição. Eu peço escusas, eu trouxe aqui um slide totalmente inadequado. Eu quis dizer artigo 149 caput da Constituição Federal. É por isso que não é bom ler os slides apenas. Eu reluto em disponibilizá-los porque ele elimina o efeito surpresa. A pessoa lê aquilo e conclui, bom, é o bastante, não haverá necessidade de assistir a videoaula. Mas não, o slide, ele muitas vezes ele é incompleto, ele é uma síntese muito pequena, e a gente às vezes tem esses equívocos também. Eu quis dizer aqui artigo 149 caput, que é o fundamento de validade do apelidado imposto sindical, cujo nome em iuris correto é contribuição sindical. É aquele tributo que é devido e o sindicato ele detém a capacidade tributária ativa. Aliás, ele detém uma condição ativa em relação a esse tributo, e ele é destinatário, é uma contribuição para fiscal destinada aos sindicatos, correspondente a um dia de trabalho por ano. A empresa tem uma forma de recolhimento, o empregado ele tem um desconto, e é centralizado esse recolhimento na Caixa Econômica Federal, que depois sai distribuindo. E uma grande quantidade da doutrina entende que esse tributo é inibitório da liberdade sindical. E, além disso, Lélio Bentes Correia diz que ele induz ao comodismo. O sindicato ele não precisa praticar atos que despertem a lealdade da categoria, pois ele terá sempre a garantia desse tributo. O que o Dr. Ricardo Brito pensa é nesses termos. No entanto, eu reitero, ele considera que se exagera nessas ênfases a estrutura e que deveríamos buscar, dentro da estrutura que nós temos, condições de que o sindicato realize a sua função.
E existe pouca ênfase nessa função, nessa valorização do espaço coletivo, na valorização da autonomia sindical e da negociação coletiva, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a gente tem aqui um inibidor de liberdade sindical. Em matéria de custeio, a gente tem outro slide que eu peço licença, errei bastante aqui, a contribuição confederativa, que vem prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição, para custear a estrutura sindical confederativa, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio da súmula 666 e atualmente pela súmula vinculante 40, que essa contribuição só pode ser extensiva a associados. Mensalidades sindicais é outra forma de custeio da atividade sindical, por definição, só deve ser arcado por trabalhadores sindicalizados. Contribuições pagas por empregadores. Elas são manifestamente ilícitas, que haja um financiamento da atividade sindical pelos empregadores, da atividade sindical da categoria econômica pelos empregadores, e a gente vai citar aqui como fundamento jurídico para a ilicitude de tal custeio, além daquelas normas do artigo 5º que proíbem intervenção heterônoma nas associações, da norma do artigo 8º que proíbem que protegem, né, tentam preservar a autodeterminação sindical, a gente vai citar a Convenção 98 da OIT. O artigo 2º fala que são identificados como atos de ingerência medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de empregadores, ou a manter organização de trabalhadores por outros meios financeiros com o fim de colocar essas organizações sob controle de um empregador ou de uma organização de empregadores. E a gente vai ter aqui, portanto, uma expressão daquela proibição dos chamados company unions. Bom, e ainda a gente vai ter outras duas formas de financiamento da atividade sindical. A primeira que eu vou falar aqui é aquela contribuição assistencial. Alguns chamam isso de contribuição de solidariedade para fazer caixa de greve, outros vão chamar isso de taxa de reforço. Algumas normas coletivas vão prever isso como sendo fundo de solidariedade. E o que acontece aqui, meus amigos? A gente tem, primeiro, a jurisprudência ela rechaça, né? Precedente normativo 119 da SDC, né? Todos os precedentes normativos são da SDC. A gente vai ter aqui a orientação jurisprudencial 17 da SDC sobre inconstitucionalidade dessas contribuições e também o precedente normativo 119. O que acontece? Qual que é o drama? Existe um discurso jurídico. Essas contribuições elas não podem ser estendidas a trabalhadores não associados ao sindicato. Esse é o discurso jurídico. E existe um discurso político. Entidade sindical é a principal teia de proteção do direito do trabalho, ou deveria ser, está anos-luz disso. Eu sou crítico de muitos, talvez a maioria dos sindicatos, apesar de elogiar alguns. E a gente tem, então, essa questão de liberdade de custeio. O sindicato ele deve ter em mira, olha qual que é a minha filosofia, né? E esse é o meu olhar jurídico misturado com o político. Existe uma situação nefasta, e é aqui que no início das nossas aulas tinha um slide falando entre Marx
e Hart. Marx ele é um teórico do comunismo. O comunismo é uma evolução do socialismo e o socialismo uma evolução do capitalismo. No capitalismo, o capital tem os meios de produção. No socialismo, o Estado passa a deter os meios de produção. No comunismo, os trabalhadores, acaba o Estado e os próprios indivíduos são detentores dos meios de produção. É algo que me parece inspirado em Rousseau, no seu otimismo quanto ao estado da natureza. E em Rousseau a gente tem esse estado da natureza como ponto de partida da civilização, ao passo que em Marx parece que a gente tem como ponto de chegada. Eu gosto muito de Marx para entender, para explicar, e sua importância, talvez seja o filósofo mais importante que já houve, porque sem ele não haveria direito do trabalho, não falaríamos em direito do trabalho. Agora, nessa concepção de ser humano, eu talvez seja um pouco mais robesiano, do ser humano às vezes como lobo de si mesmo, mas não, também não sou tão extremo. Eu sigo Hart, que fala o seguinte, Herbert Hart, um filósofo muito interessante de se ler, da tradição utilitarista britânica, mas vem depois, vem naquilo que a gente chama de filosofia analítica. E ele tem uma visão que é a seguinte: é certo que não vivemos numa sociedade de demônios. Ele não é tão pessimista quanto Hobbes, mas também não somos todos anjos. Então ele também não valoriza tanto a altivez humana como Marx. E haverá situações terríveis em que isso se manifesta no contexto sindical. Como é o caso daquele trabalhador mochila, que quer ser carregado pelas costas. Ele não quer contribuir, mas ele quer receber as benesses das normas coletivas que lhe favorecem. E no MPT a gente vai encontrar um discurso político nesse sentido, de que ele é beneficiário, de que a gente deve respeitar ao máximo a autonomia privada coletiva. E esse vai ser um discurso que vai aceitar contribuições extensivas a trabalhadores não associados, desde que assegurado o direito de oposição. E o doutor Ricardo Brito, ele era coordenador nacional da CONALES, estava por trás de um enunciado número 3 da Coordenadoria de Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho, que era nesse sentido, de se tolerar essa contribuição extensível a não associados, desde que assegurado de forma e nos prazos razoáveis o direito de oposição. Vejam, é um discurso político que leva em conta essa natureza humana hartesiana de Herbert Hart, de que não somos todos anjos, e que também leva em conta essa ideia, deixa para a autonomia privada coletiva, o que você vai se meter nessa história? No entanto, juridicamente, data máxima venia qualquer entendimento em contrário, eu entendo que isso é ilógico. Eu entendo que liberdade é sempre opt-in. Liberdade de associação é opt-in. Você opta por se associar, demanda um ato ativo de adesão e nunca opt-out. Você não está associado até que se manifeste o desejo de sair. Você não contribui até que manifeste o desejo de não contribuir. Então eu acho que é uma liberdade do tipo opt-in. E existe o flagelo dessa situação do trabalhador não associado se servir da norma coletiva. Paciência. Quem criou essa corda para se enforcar foram os próprios entes sindicais.
quando na Constituição de 1988 eles vão lá e defendem unicidade sindical, enquadramento compulsório por categoria, sem dar liberdade para a escolha, por outro lado, atraem o ônus de representar toda a categoria, filiado ou não. O ônus da sua norma, das suas ações favorecerem a todos indistintamente. E é por essa falta de visão que eu ajuizo ações civis públicas contra o financiamento sindical de contribuições que não imposto sindical extensivas a não associados, porque eu acho que só com essa impulso, só com esse empurrãozinho, eu consigo trazer alguma esperança de reforma na estrutura sindical. Como eu já disse, para o Dr. Ricardo Brito, isso fica num segundo plano. Para ele interessa atuar dessa forma, dentro das regras. E depois a gente vai pensar em estrutura. Porque se a gente esperar a mudança da estrutura para então atuar no espaço existente, vai levar muito tempo. Então não é que ele desconsidera isso, mas ele apenas valoriza mais a atuação em si de garantia da autonomia, de garantia da liberdade negocial. E nesse sentido é muito difícil. Eu peço que vocês assistam, reflitam e reanalisem para entender o ponto onde eu quero chegar. A real crítica do Dr. Ricardo Brito Pereira é que acabamos por vezes atuando apenas no mais fácil. O mais fácil é combater o custeio, porque isso é matéria de direito, isso não demanda muita prova, basta analisar a norma coletiva, mas a gente acaba por vezes falhando na contrapartida, que é atuar com igual ênfase, ou ainda maior, nos atos antissindicais, nessas práticas cerceadoras das demais liberdades sindicais, principalmente da liberdade de negociação. Então a gente não pode ter uma visão unilateral, vamos atuar apenas no que é fácil. Vamos atuar também no complexo, que é garantir essa cancha toda de liberdade. Dentro desse esquadro, a minha reflexão particular é a seguinte. Eu penso que o MPT deveria proceder a uma uniformização da sua convicção, tentar ao menos, de repente um grande congresso voltado a isso, e manejar uma única ação chamada Defendant Class Action, uma ação coletiva passiva, uma ação civil pública contra todas as centrais e contra todas as confederações, com o desiderato de que produza efeito nas entidades sindicais que elas representam, então um efeito cascata, e uma ação civil pública única, para que se abstenham de pactuar o desconto de contribuição assistencial, de solidariedade ou congênere, de contribuições outras que não imposto sindical, de trabalhadores não associados ao sindicato. A partir de uma medida jurídica, com essa expressão, a gente teria o espaço para negociar a reforma sindical. Para falar o seguinte, então tá, vamos transacionar aqui. Porque aqui a gente tem um impulso da pressão, porque sem a pressão é a manutenção do estado das coisas. A gente tem aqui esse impulso. E a gente concorda em extinguir a ação dentro das seguintes condições. A norma coletiva passará a beneficiar somente trabalhadores associados. Nada mais justo.
a atuação sindical passa a beneficiar apenas os trabalhadores associados. E a partir daí está resolvido o problema do custeio sindical. Todos vão se associar. Não precisa mais nem de imposto sindical, de contribuição sindical compulsória. Mas isso só passa a valer a partir do momento em que se operar uma reforma positivando, não precisa nem de mutação de texto. Dentro daquele panorama de normas que a gente viu, pode ser uma evolução, aquele artigo 8º, aquele do PIDESC, do Protocolo de São Salvador, desde que haja um movimento também mais seguro a alteração do texto, um movimento para se garantir pluralidade sindical e liberdade de enquadramento. A partir dessa tríade, a lógica do sistema ela está completa. A norma coletiva só favorece o associado, mas ele tem liberdade de escolha a qual o sindicato vai se afiliar, e ao mesmo tempo existe a liberdade de criação de variados sindicatos, numa mesma base. Eu rezo para conseguir passar essa vontade de uma grande ação, e em nome do princípio da unidade, eu acho que essas coisas devem ser discutidas em todo o MPT, a despeito da minha independência funcional, para em tese fazê-lo. É essa a medida de harmonização entre dois princípios aparentemente contraditórios. Buscar ouvir o posicionamento da instituição e tentar fazer com que todos caminhem juntos. Por outro lado, existe um movimento, um lobby, e eu vejo até mesmo um artigo de renomados juristas como o meu grande mestre Raimundo Simão de Mello, propondo o afundamento dessa tese e que se aceite sob esse viés de que a norma coletiva favorece trabalhador não associado, que se aceite a convenção, a contribuição obrigatória, desde que assegurado o direito de oposição. Amigos, existe uma frase no livro de Dante, O Inferno, que, a meu ver, reproduz como nunca o que é o inferno. Antes, na antessala, na porta do inferno, tem uma mensagem: perdei todas as esperanças, vós que entrais. O inferno é a ausência de esperança. E para mim seria uma situação infernal plasmar essa tese da contribuição extensiva a associados, porque aí eu perco toda a minha esperança de uma reforma sindical. E tudo que eu faço e me apaixona e me busca no direito do trabalho é a esperança dessa alteração. Porque eu nutro no meu coração o instinto de que dessa reforma sindical que garanta a liberdade, eu vejo isso como o nosso divisor de águas. A partir daí teremos sindicato forte. A partir daí teremos interesses republicanos de defender a classe. Teremos interesses que ao mesmo tempo não são ingênuos, que se dane se aquele dirigente fica 40 anos. Eu disse, não existe almoço de graça, não existe a possibilidade fática do sindicalista largar com felicidade o seu mandato. O importante é atuar na defesa da categoria.
E nos Estados Unidos, os juristas trabalhistas, eles reconhecem, eles falam que o principal fator que leva aquele país a possuir uma classe média fortíssima, o padrão da classe média norte-americana é o padrão do rico brasileiro, e o padrão do pobre americano é o padrão da classe média brasileira. E eles falam que o principal fator de soerguimento dessa classe norte-americana é a negociação coletiva, collective bargaining. E é esse o meu sonho, é isso que eu quero realizar profissionalmente. Artigo 3º da Constituição Federal. A construção de uma ordem mais justa, solidária, e isso passa pelo fortalecimento da negociação coletiva e pela classe média, pelo fortalecimento da classe média via liberdade sindical. Bom, senhores, dito tudo isso, eu vou aqui me despedir e apenas apresentar mais um slide, no sentido de que também se considera ilícita o custeio de atividade sindical por meio de cobrança de taxa de homologação por ocasião da rescisão contratual, seja do trabalhador, seja da empresa, OJ 16. Amigos, eu peço que reflitam sobre o que eu disse nesse bloco. É uma coisa muito séria para mim e ficaria muito feliz se, porventura, esse pensamento reverberasse. Muito obrigado a todos e prossigam estudando firme. Grande abraço, futuros colegas. Tudo de bom. Tchau.